sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Tagarela Talks, a nossa live especial do mês de julho, em que a gente vai falar sobre imigração na Austrália, novidades e atualizações. A partir de 1º de julho, passaram a vigorar algumas mudanças, novas regras relacionadas a vistos e também para quem quer trilhar um caminho para imigrar para a Austrália. Então é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. 1º de julho começa sempre um novo ano fiscal aqui na Austrália, vai de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. Então começou agora o novo ano fiscal na Austrália e essas novas regras relacionadas a vistos, a imigração, já estão em vigor. Algumas ainda devem entrar em vigor e devem ser anunciadas até o final do ano. E a gente vai falar sobre isso então. Sejam todos muito bem-vindos aqui e fiquem à vontade para deixar comentários, fazer perguntas pra gente. Eu vou conversar, eu sou a Mariana, é um prazer ter a companhia de vocês. E eu vou conversar com a Lohane Mendonça, que é agente de imigração registrada da Tagarela Migration. Para quem não sabe, a gente tem a Tagarela Intercâmbios e a Tagarela Migration, que cuida, né, a Tagarela Migration, dos vistos das pessoas que querem buscar um visto de trabalho, um visto permanente aqui no país. A Lohane trabalha com isso já há alguns anos, ela entende muito do assunto, ela sabe muito das regras que estão em vigor no momento, então ela pode explicar tudo pra gente e a gente vai falar tudo que vocês querem saber, tá? O que muda principalmente para estudantes internacionais, para quem está se planejando para vir fazer o intercâmbio na Austrália, para quem já está aqui, e o que muda também para quem quer trilhar esse caminho de conquistar um visto de trabalho, um visto permanente aqui no país. Eu vou ver se a Lohane já está a postos aqui. Olá, a Brida tá dando olá pra gente. Olá, Brida. Olá a todos. Silvia, você passa muita confiança na sua fala, na forma que você passa. Muito obrigada, Silvia. É importante a gente esclarecer as questões aqui, a gente passar informações para vocês, informações oficiais, informações reais, para que as pessoas que estão se preparando para fazer um intercâmbio, ou quem já está aqui e quer trilhar um caminho, né, de estudos ou de trabalho, saiba o que está acontecendo e saiba como se planejar da melhor forma. Por isso a gente preza muito aqui na Tagarela pela informação, né, para passar para vocês o máximo de informações possível para vocês se planejarem da melhor forma. Vamos lá, deixa eu adicionar aqui. Alô, deixa eu ver. Deixa eu achar a Lohane aqui. Oi, Tagarela, boa noite, Glenilson. Aqui é bom dia já, a gente tá aqui na Austrália, né? Deixa eu achar a Lohane. Boa noite para vocês que estão no Brasil, né? Obrigada por nos acompanharem aqui. Vou ver. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Prazer ter a companhia de vocês, gente. Beta tá dando bom dia. Beta tá na Austrália, então. Deixa eu ver se a Lô já tá entrando. Vamos ver. Jô já tá com a pergunta pronta. Pode mandar. Quando a Lorraine estiver aqui, você já manda pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Peraí. Eu tô tentando adicionar a Lohane. Vamos ver aqui. Vamos lá. Também já estou com minhas dúvidas prontas. Gente, eu sei que muita gente está com dúvidas. Bom dia de Adelaide. Ó, tá frio em Adelaide pelo jeito, né? Aqui em Melbourne também tá frio. Bom dia. Bom dia. Tem uma colombiana na live. Ai, que legal. O que aconteceu com a Alô? Não tô conseguindo... vamos ver aqui, ó. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Que bom que você gosta da Tagarela. Muito feliz de termos não só brasileiros por aqui. Oi, Lô, tudo bem? Oi, Mari, bom dia. Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu sei que sua agenda é super cheia, né, de atendendo muitas pessoas que estão aí nessa busca por um visto de trabalho, um visto permanente aqui na Austrália. E é um trabalho muito legal, né, Lô? Acredito, porque você atende muita gente que vem para cá como estudante. A gente às vezes se identifica muito, né, com as pessoas, porque eu vim como estudante, trilhei todo um caminho aqui para conquistar a minha cidadania. Você já veio, né, com um caminho já mais trilhado um pouco, mas enfim, a gente é imigrante, né? A gente sabe como são as coisas. Claro. Bom, obrigada, Mari. Queria falar que aqui em Coffs Harbour tá frio também, viu? Eu vi que você falou aqui em Adelaide tá frio. Ó, eu tô de casaco, Coffs Harbour também tá bem frio. A Aline tá falando que até em Brisbane tá frio e nublado hoje, até em Brisbane, gente. Então tá frio na Austrália inteira. Quer dizer, não deve estar frio lá em Darwin, em Cairns, acho que lá não tá frio, não.
Isso mesmo. Mari, olha só, é muito importante isso que você falou, porque acaba que eu me identifico com cada história. Eu sempre falo, às vezes o cliente fala assim pra mim, recebi um e-mail, inclusive hoje de manhã, uma cliente falando, Lohane, desculpa ter que perguntar 10 vezes. Eu falei, pode perguntar 20, porque eu sei como que é, eu já estive nessa situação. Eu lembro que na minha época eu mandava assim, mensagem, eu ligava pra gente de migração, porque eu queria entender passo a passo. Então, a gente se identifica bastante, é bem legal. Pois é. Ó, até em São Paulo tá frio. Gu tá falando, é Gu, eu acho, tá falando que até em São Paulo tá frio. Tá bom, gente, então vamos nos aquecer aqui, vamos nos juntar aqui e bater um papo bem legal. Lô, vamos lá então. Primeiro eu só queria esclarecer para as pessoas o seguinte, gente. A Lohane é agente de imigração registrada, tá pronta para atender, né? Quem quiser marcar uma sessão, uma consulta, enfim, para, né, trilhar um caminho aí para residência permanente aqui no país, um visto de trabalho, residência permanente. E é até interessante que tem gente que ainda no Brasil, né, Lô, já agenda essa consulta, porque as pessoas já vêm para cá com a intenção de ficar e querem já se preparar para saber o que é melhor eu estudar para trilhar esse caminho, enfim. Então tem essa possibilidade também, tá, gente? Mas hoje aqui nessa live a gente vai falar num geral, tá, das principais mudanças e como essas mudanças vão afetar no geral as pessoas. Então não tem como hoje a Lô, infelizmente não dá para hoje a Lô ficar respondendo perguntas específicas, muito específicas de casos específicos, porque senão a gente perde o propósito aqui da live, tá? Para a gente atender a todo mundo e falar para todo mundo o que está acontecendo no geral e a partir daí as pessoas, né, se planejarem melhor com relação a essas novas regras, tá? Mas fique à vontade para fazer perguntas. Tem perguntas que não forem muito específicas que a gente vai poder responder. A gente está aqui para responder, quer dizer, alô, né? Eu não sei nada, gente. Eu estou aqui só para conduzir a live. Então é isso, tá? Então a gente vai começar falando de como os estudantes internacionais vão ser afetados com essas mudanças que já estão em vigor, né? A partir de sábado, do dia 1º de julho. Quais são as principais mudanças que vão afetar os estudantes internacionais, tá? Num primeiro momento. Então, mesmo pessoas que não vão ainda, não pensam ainda em trilhar um caminho para ficar aqui na Austrália, de que forma os estudantes internacionais vão ser impactados com essas mudanças? Eu acho que a mudança que mais as pessoas têm comentado, e todo mundo já sabe, né, Lô, é a questão do retorno do limite de horas de trabalho para estudantes internacionais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente já explicou aqui que a partir de agora, de 1º de julho, os estudantes internacionais só podem trabalhar no máximo 48 horas por quinzena, isso legalmente, né, gente? E dependentes também, no visto de estudos, a maioria, né? Dependendo de alguns casos, os dependentes até podem trabalhar em período integral, mas são casos mais específicos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é uma das maiores preocupações das pessoas nesse momento, né? Isso mesmo, Mari. O que acontece, né? Antes da gente entrar nesse assunto, eu só queria fazer um resuminho. O que é o 1º de julho na Austrália, tá? 1º de julho é o início do novo ano fiscal. Então, é quando o departamento, ele realmente prepara várias mudanças, né? Que ele vai implementar. Algumas mudanças podem ser implementadas imediatamente, como essa questão das horas para o visto de estudante. Outras mudanças, eles só podem anunciar e falar assim, ó, a gente vai implementar isso até o final do ano, enfim, ou colocar um prazo, tá? Muita gente fala assim pra mim, Lohane, dia 1º vai lançar a nova lista? Não. As listas dos estados, elas são lançadas e implementadas posteriormente. O que a gente sabe agora foi que o departamento já vinha anunciado anteriormente, falou, olha, 1º de julho vai funcionar dessa maneira. Isso já estava previsto, tá? O que acontece é que vai mudar e vai afetar a vida efetivamente dos estudantes que estão aqui. Olha só, antes disso tudo, o estudante só podia trabalhar 40 horas quinzenais. Por conta da pandemia, o departamento mudou. No início, Mara, não sei se você lembra, era só algumas áreas que poderiam trabalhar de forma ilimitada, e depois que eles estenderam para todo mundo. Então, foi uma flexibilização. Agora, só podem trabalhar 48 horas semanais, né? Com exceção... Por quinzena, desculpa. Por quinzena. Com exceção para quem trabalha na indústria de aged care, que é o atendimento aos idosos. Talvez porque a Austrália precisa muito, né, de mão de obra nessa indústria, eles colocaram essa exceção. Olha, quem trabalha no aged care pode continuar trabalhando de forma ilimitada. O que eu acho muito bom, Mari, sabe por quê? O departamento também
anunciou que vai ter um novo Labor Agreement, que é como se fosse um visto de trabalho, mas ele é um pouquinho mais específico para essa galera que trabalha no aged care. Ele tem muito mais flexibilizações, tá? Ele não é tão exigente como um visto de trabalho normal e ele tem caminho para residência permanente. Ou seja, quem tá pensando, né, em trabalhar em aged care ou quer fazer essa transição de carreira agora, quem já está planejando isso, talvez seja um bom momento, que você vai poder trabalhar de forma ilimitada e se você tiver um empregador. Lembrando que é um visto de trabalho, tá, gente? Nada que você pode fazer sozinho, não. Tem todo um processo até chegar lá, mas eu acho que já é uma boa opção. Esse visto já tá valendo, Lô? Só para eu entender. Pra gente. Tá, o Labor Agreement ele já está em curso, mas ele é muito novo. O departamento ele falou isso, se não me engano, deve ter umas 2 ou 3 semanas no máximo. Então, como ele é um processo que primeiro a empresa tem que ser aprovada, né, eu acredito que ninguém ainda conseguiu aplicar esse visto, porque até quem já começou ainda está na fase de aprovação da empresa, tá? Mas eu acho que é algo interessante, sim, porque eu sempre falo, Mari, que o departamento nunca faz nada à toa. Se o departamento colocou essa flexibilização para quem trabalha com aged care, é porque está precisando, né? Eles mandam um recado, ainda tem esse Labor Agreement, então eu acho que é algo que as pessoas podem considerar, tá? Lembrando que é importante você ter uma visão macro na sua estratégia. Não adianta você falar assim, porque trabalha no Limited, posso trabalhar quanto que eu quiser e porque tem essa opção eu vou fazer. Não, gente, vê se vai caber na sua estratégia. Talvez você tenha algo que você já pode colocar em prática agora e nem precisa começar nada do zero. Então, vamos com calma. A gente está colocando essa informação porque, né, é importante você saber, mas vamos com calma. Exatamente. Por isso é até bom esclarecer aqui que a Lô tá jogando várias informações aqui, tá, gente? De possibilidades que as pessoas têm, mas por isso a gente ressalta que é fundamental uma consulta com o agente de imigração para você trilhar o seu caminho, para o agente de imigração avaliar seu histórico profissional, pessoal, acadêmico e te orientar quanto ao melhor caminho que você pode trilhar para tentar conquistar um visto permanente no país. E só um parênteses, quem trabalha nesse setor de aged care, que é cuidado aos idosos, né, atendimento aos idosos, em asilos, em lares para idosos, essas pessoas têm direito, estudantes internacionais podem trabalhar horas ilimitadas, continuam podendo trabalhar horas ilimitadas até 31 de dezembro de 2023. Pode ser que depois dessa data isso mude, a gente ainda não sabe, né, Lô? Porque as coisas mudam aqui, podem mudar a qualquer momento. Isso. E eu sempre falo também, Mário, o seguinte, gente, quando eu falo que vai mudar, não é que vai ficar mais difícil, pode ficar diferente. Pode ficar um pouco mais fácil, vai ficar diferente, tá? O importante é você saber e estar preparado. Olha, quando mudar, qual é o meu plano B? E aí a gente consegue traçar essa estratégia com mais segurança, tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu queria falar que o 407 ele é um visto agora, ele não está sendo muito falado, não, por conta do visto do Covid. Acabou de 407, ele ficou um pouquinho esquecido. Mas ele é um visto de treinamento. E muitas vezes ele pode ser a porta de entrada para um visto de trabalho. Mas por que é importante a gente falar dele? Porque o segundo aplicante, né? Por exemplo, o primeiro aplicante é quem está aplicando o visto, o segundo é a esposa, o marido, o partner, o parceiro, enfim. Ele podia também, ele entrou nessa flexibilização e podia trabalhar por período limitado. Agora não pode mais. Eles reduziram novamente. Então, a gente não sabe ainda se eles vão mudar em relação a isso. Mas se tem alguém no 407 ou alguém pensando em aplicar para o 407, se você é casado, se você está num relacionamento estável, a pessoa que é segundo aplicante não vai poder trabalhar de forma ilimitada. Só esclarecendo que eu comentei aqui que alguns dependentes do visto de estudos podem trabalhar em período integral. Se eu não me engano, são os dependentes das pessoas que estão fazendo mestrado ou doutorado, é isso aqui na Austrália? Isso mesmo, Mari. E aí pode trabalhar de forma integral, ilimitada, não tem problema. Isso às vezes funciona bastante, né? Porque às vezes eu recebo algumas pessoas falando assim pra mim, Lohane, eu cheguei na última fase da entrevista e o recrutador falou pra mim, olha, desculpa, eu não vou te contratar porque você não pode trabalhar full time. Então algumas pessoas acabam que usam essa estratégia, né? Um vai fazer o mestrado, pro outro vai trabalhar full time e ampliar o leque de opções. Às vezes isso pode funcionar. Lembrando também, Mari, que a condição que te proíbe trabalhar full time, ela também diz que o período que você está de férias ou o período que seu curso não está em sessão, né? Que eles usam o termo in session. Durante esse período, você pode trabalhar full time. E aí, até aconteceu com uma cliente minha, ela terminou o curso dela agora e a gente aplicou o 485 dela. E ela falou assim pra mim, nossa, Lohane, eu apliquei semana passada, ela falou, nossa, vai chegar 1º de julho, tem que trabalhar full time, senão a empresa vai me mandar embora. Eu falei, calma. Você terminou o seu curso não está mais em sessão. Então, você pode trabalhar full time mesmo com essas mudanças. Então, é importante também esclarecer isso. Se o seu curso não está em sessão, você pode trabalhar full time, que você não está infringindo nenhuma condição do seu visto. É o que a maioria dos
estudantes faz, gente? Quando em época de férias escolares, quando você tem o break ali, o intervalo do seu curso, as pessoas pedem mais horas de trabalho. E é muito comum aqui na Austrália, né, Lô? Porque o povo, as pessoas podem achar meio estranho. Nossa, mas como assim, meu empregador? Eu vou trabalhar full time, eu vou trabalhar horas ilimitadas só no meu período de férias escolares? Isso funciona? Para algumas áreas funciona super bem, por exemplo, hospitality, né? Quem trabalha em restaurantes, bares, cafés, ou mesmo quem trabalha como cleaner, com limpeza, acho que mesmo em obra também, construção. Geralmente as pessoas conversam com o chefe e falam: olha, eu vou poder trabalhar ilimitado nesse período. E como tem demanda, os gerentes, né? Os chefes dão mais horas de trabalho para os estudantes em geral. Então, as pessoas fazem muito isso para juntar um dinheiro ali na época de férias escolares, né? Exatamente. E outra questão, Mari, claro que não é, né, o melhor cenário possível. Todo mundo quer trabalhar por horas ilimitadas. Mas, gente, sempre foi assim, tá? As pessoas conseguiram isso, assim, a vida inteira. Então, a questão é que agora vai mudar, não vai ficar tão bom quanto estava antes, mas vai voltar a ser como era no início, né? Antes da pandemia. Então, é algo que, claro, não é o melhor cenário do mundo, mas eu acho que é uma questão de se adaptar e focar mais ainda nos próximos passos para poder sair da condição de estudante o mais rápido possível. A pergunta aqui do Glenilson, que eu queria comentar rapidinho, Lô, quais são as novas estratégias para os estudantes conseguirem dinheiro com as novas políticas salariais? Então, a gente fez uma live, tá? No mês passado, com a Pri do Oi Austrália e também com a Ana Gabriela Laverde, que é representante do sindicato grande aqui na Austrália de trabalhadores. E a gente falou justamente sobre isso. A gente falou que ia voltar, né, o limite de horas de trabalho para estudantes internacionais e o que a gente sugeria de opções que os estudantes poderiam fazer para conseguir viver. O custo de vida na Austrália está realmente alto, mas, né, existem opções, existem formas de você conseguir se ajustar. E a Ana Gabriela Laverde deu um panorama bem positivo, dizendo que os sindicatos estão pressionando o governo, tá, para que o governo libere mais horas de trabalho para os estudantes internacionais. Então, existem possibilidades de mudança e a Lô, que a gente de imigração sabe que muda o tempo todo, né? Essas regras mudam direto. A Austrália tem carência de profissionais em diversas áreas, então é bom ficar de olho, viu, gente? Porque podem surgir possibilidades a qualquer momento também, né? Sim. Sim, com certeza. Eu espero que essas novas oportunidades sejam para o lado positivo. E eu tô enxergando assim um cenário positivo, viu, Mari? Porque algumas semanas, eu até vi que teve uma pergunta aqui em relação a isso. Algumas semanas o departamento ele anunciou, né, as novas mudanças que vão acontecer, que ele vai implementar até o final do ano. Eu não vou me alongar nisso aqui, porque agora a gente vai falar de 1º de julho. Mas só para vocês saberem que o departamento ele reconheceu, tá, que o sistema da Austrália, ele muitas vezes ele é complicado, ele é complexo, ele é caro e ele faz com que o aplicante dependa da sorte. Isso está fazendo que a Austrália perca imigrantes qualificados para países como Estados Unidos, Singapura e Canadá. Então, a Austrália já reconheceu isso. Eles liberaram, né, um documento com 200 páginas, colocando um estudo sobre isso. Não é que eles tiraram isso, é difícil. Não, tem todo um estudo sobre isso. E por conta disso, eles querem mudar algumas questões, inclusive abrir mais um caminho para residência permanente, dependente da ocupação do visto de trabalho. Mas tudo isso não é agora no 1º de julho, a gente tem que esperar que vai ser implementado até o final do ano. Mas se deixar, a gente passa o dia inteiro aqui falando de imigração, né? Eu sei. E porque é tanto detalhezinho, né? Bom, vamos seguir. Então, gente, eu sei que tem várias perguntas já aqui, a gente vai respondendo aos poucos. Talvez a gente não consiga responder todas, tá? Mas fiquem à vontade para depois mandar mensagem direta aqui para a gente pelo Instagram da Tagarela. A gente responde todos vocês, se ficar coisa para trás, tá? É que hoje a gente tem que focar aqui, senão é o que a Lô falou. A gente vai ficar o dia inteiro falando aqui na live sobre imigração e novas regras, mas a gente tem que focar nas principais mudanças que já estão em vigor a partir de 1º de julho. Então, a gente falou um pouquinho aí dessa questão, né, da volta do limite de horas para estudantes internacionais, que já está valendo para todo mundo. Teve uma pergunta aqui da Edilene, quem já está na Austrália com visto de estudante, mas ainda não começou as aulas, já entra na nova lei também? Sim, para todos os estudantes, a partir de 1º de julho, a lei já está em vigor, tá? No máximo 48 horas por quinzena de trabalho. E aí tem também o que mais para os estudantes internacionais? Eu acho que é bom a gente comentar que o salário mínimo foi reajustado, como é reajustado em todo ano fiscal, tá, gente? Isso não é uma novidade. Todo ano fiscal, o salário mínimo nacional tem um reajuste. Esse ano foi de 8,6% no mínimo nacional, porque aí tem outros acordos de trabalho para categorias específicas, que aí tem uma variação no valor do reajuste. Mas o mínimo nacional, o reajuste foi de 8,6%, passando de 21
23,38 dólares australianos por hora para 23,23 dólares australianos por hora, tá? Então, esse é o novo valor do salário mínimo nacional a partir de sábado, de 1º de julho. 23 dólares australianos por hora e 23 centavos. É um reajuste interessante, né? E é importante as pessoas se atentarem a isso e ficarem de olho, porque, infelizmente, ainda existem empregadores que oferecem um salário menor do que o mínimo nacional, e isso é ilegal, isso não pode ser feito, tá, gente? Isso mesmo. Eu acho que agora, seguindo essa linha do estudante, né, a gente pode falar um pouquinho do 485. O 485 ele é um visto. Não sei se tem uma galera que está aí de fora da Austrália, mas o 485 ele é um visto que eu acho que ele ajuda muito na sua estratégia para imigração. Muito, muito. Por que que ele te ajuda? Porque ele permite que você trabalhe full time, ele permite que você tenha mobilidade. Então, vamos supor que você está em New South Wales, tá? E a situação não está tão boa para você, não tem um bom empregador, o Skilled Visa não está a seu favor, sua ocupação não está na lista, você pode se mudar no dia seguinte, você não está preso a escola nenhuma. Então, o 485 eu sempre falo que ele é um visto que você vai dar uma respirada. Que você não vai mais para a escola, você não vai mais fazer assessment, você não vai pagar a escola todo termo. Então, é muito importante que você escolha um curso, né, aqui na Austrália, que vai te dar a possibilidade do 485. Eu sempre falo também que o 485 ele é um visto que ele não vai resolver sua vida, porque ele é temporário, mas ele é um visto que vai te ajudar com certeza a resolver sua vida, tá? Bom, o 485, o departamento, ele implementou também uma flexibilização muito importante, que você não precisava mais ter uma ocupação na lista, você também não precisava mais apresentar um Skills Assessment. Ou seja, o aplicante que estava na Austrália, um visto de estudante, né? E que fazia um curso que preenche o requisito do Australian Study Requirement. O que é isso? O Australian Study Requirement é um requisito que quando o aplicante ele precisa fazer um ou mais cursos aqui na Austrália, que sejam registrados por 92 semanas, tá? Esses cursos eles precisam ser diploma. Em alguns casos, quando é ocupação trade, pode ser certificado também. E ele tem que fazer esse curso ou esses cursos num período estudando por um período de pelo menos 16 meses. Então, um exemplo rápido. O curso de Commercial Cookery aqui com Diploma of Hospitality ou Hospitality Management preenche esse requisito. Carpenter também. E o que o departamento fez? Ele falou assim, agora eu não quero mais ocupação na lista, agora pode ser qualquer pessoa. Então, geralmente quem fazia Diploma Advanced Diploma em Leadership and Management, que é um curso bem popular entre os brasileiros. Project Management, Marketing, todas essas pessoas conseguiram aplicar para o 485 e ganharam 2 anos de visto. Maravilha, excelente. Acho que eu nunca apliquei tanto 485 na minha vida, mas a gente mandou muito. O que o departamento vai fazer agora? Agora acabou. Dia 1º de julho, se você quiser aplicar para o 485, eles querem diminuir o período, né? Eram 24 meses, agora vai voltar a ser 18, como era anteriormente. E, além disso, o departamento também está exigindo uma ocupação na lista. Então, o que você tem que fazer? Você precisa estudar um curso aqui, ou mais de um curso, que tem esses requisitos que eu falei. Registro por 92 semanas, enfim. Esse curso ele tem que ser diretamente ligado a uma ocupação que está numa determinada lista e, além disso, você precisa validar a sua profissão de acordo com a sua ocupação. Falando assim parece que é um pouquinho complicado, mas não é, tá? Desses exemplos aqui de chefe, de carpenter, tem outros exemplos que a gente pode dar também de quem faz o curso aqui na Austrália, esses cursos mais técnicos, mas também tem, Mari, que a gente fez muito, inclusive tem um vídeo no Feeds da Tagarela, já tem um tempinho que eu fiz, mas eu acho muito interessante, que é para galera, por exemplo, que tem um diploma em administração de empresas no Brasil, tá? E ela veio para cá, fez um diploma em Advanced Diploma em Leadership and Management. Tem gente que vai falar assim, nossa, não serve para nada, e meu diploma de administração não serve para nada. Serve sim, porque o seu diploma de administração, dependendo do caso, a gente consegue te dar um Skills Assessment, né? O que eles chamam de Provisional, de Management Consultant, por exemplo, que é uma ocupação que está na lista, e esse seu curso aqui também preenche o requisito, você consegue mais 18 meses na Austrália. Ou seja, às vezes você tem uma qualificação que você acha que não serve para nada, às vezes você está fazendo um curso aqui que você fala assim, ai, só gastar dinheiro e ir para a escola. Não, às vezes isso pode te ajudar. Então, resumindo muito, 485. Até sexta-feira, você não precisava de Skills Assessment, não precisava de ocupação na lista, todo mundo podia aplicar praticamente. Agora, você precisa de Skills Assessment, de ocupação na lista. Então, é muito importante verificar o que você estudou, se está na lista, se você tem possibilidade de apresentar um Skills Assessment. Agora, a gente precisa de uma análise mais detalhada. Mari, só complementando essa parte. Mais do que nunca, na minha opinião, a consulta é importante. Às vezes, até para quem já está no Brasil. Eu ia falar isso mesmo. Para você escolher o seu curso, né? Para você falar assim, peraí, esse curso que eu vou conseguir, então eu acho que é importante. Gente,
Eu ia justamente falar isso, ia falar da importância da consulta com a agente de imigração, às vezes antes de sair do Brasil, ou logo que você chega na Austrália, você veio para fazer inglês, porque você sabe que você. Porque, Lô, inglês fundamental para quem quer trilhar um caminho para residência permanente na Austrália, porque vai ter que fazer prova, vai ter que, né, provar um nível de inglês específico, dependendo do visto que você quer, mas para qualquer tipo de visto de trabalho permanente, vai precisar provar um nível de inglês, fazendo um teste de proficiência, algo nesse sentido. Então, o inglês é fundamental. Então, às vezes, a pessoa quer vir fazer inglês e aí, enquanto está aqui, vai decidindo o que quer fazer. Então, pode chegar aqui, fazer a consulta com a agente de imigração quando já está aqui para decidir o que fazer depois do inglês, ou já pode, desde o Brasil, definir isso, né? Que tem gente que prefere vir com visto mais longo, então aí já contrata o curso de inglês e logo em seguida o curso técnico ou ensino superior, o que seja. E aí a gente tem, né, a Lohane Mendonça, tem também o Hugo na Tagarela Migration, que são agentes registrados, agentes de imigração registrados. E o site, para quem quiser agendar uma consulta, é tagarelamigration.com.au, mas podem mandar direct para a gente por aqui também, pelo Instagram da Tagarela Intercâmbios, que a gente passa todas as informações para vocês, tá, gente? E aí, só arredondando a informação do 485, para quem não sabe, o 485 é um visto de trabalho pós-estudos, tá? Então, para quem se forma num determinado curso técnico, e aí, como a Lô acabou de falar, vai voltar a exigências de que aquela profissão esteja em uma das listas importantes de profissões em demanda aqui na Austrália, dos governos, do governo federal, dos governos estaduais, enfim, ou para cursos de ensino superior. Então, a pessoa que conclui um desses cursos pode dar entrada no pedido para esse visto, que é um visto ótimo no sentido de você não fica um tempo podendo trabalhar em tempo integral sem precisar estudar, e aí você consegue experiência na sua área de formação para depois tentar um visto de trabalho, um visto permanente. Então é um visto bem interessante, mas é o que a Lô falou, como as regras estão voltando a ser para cursos específicos, com relação a cursos técnicos, é importante você saber antes quais são esses cursos, quais são as possibilidades que você tem. Por isso é importante a consulta com a agente de imigração. Sim. E outra questão, Mari, tem dois tipos de 485. Um é o Graduate Visa, que é esse quando você faz um curso técnico aqui na Austrália, e esse você precisa de ocupação na lista, de Skills Assessment positivo. E o outro é o Post-Stud Visa, que é quando você faz um curso superior aqui na Austrália. E aí, nesse caso, né, se você fizer um bacharel, um mestrado, enfim, um doutorado, você não precisa de ocupação na lista, você não precisa de Skills Assessment, e o seu visto pode ser maior, pode ter uma duração maior. Então, às vezes também as pessoas colocam isso na balança, né? Quando eu mencionei o Masters para a esposa ou para o marido, enfim, estudar full time, também tem a questão do 485, que você pode ter mais tempo ainda na Austrália e ficar um pouco mais tranquilo. Porque o que acontece? Como essas listas elas podem mudar a qualquer tempo, né? E sem aviso prévio, né? A gente fala assim, vai mudar 1º de julho. Falando, não, gente, as listas podem mudar o que eles quiserem. Quando você começa a fazer um curso desse, Mari, pensando no 485, eu sempre falo para o meu cliente assim, olha, tenha em mente que toda estratégia de médio e longo prazo apresenta riscos, porque qualquer mudança na legislação pode te afetar de uma forma negativa. Então, claro que a gente tenta traçar a estratégia da melhor forma possível, mas a gente sempre tem que pensar no plano B também, porque as coisas podem mudar no meio do caminho. É verdade. E aumentou o tempo do 485 para quem faz bacharelado, mestrado e doutorado, é isso, Lô? Eles estão aumentando o período do 485? Mas sim, e olha que interessante que eles fizeram, né? Você pode estender o seu 485, inclusive o departamento disponibilizou algumas ocupações, alguns cursos, né? Cursos superiores que você pode estender. Mas o departamento também falou assim: olha, algumas pessoas que não podem aplicar para essa extensão do 485 vão ganhar 2 anos de 408 do Covid Visa. Ou seja, o departamento está realmente querendo reter essas pessoas aqui, né? Que fizeram uma qualificação, um curso superior aqui na Austrália, e precisa reter essas pessoas. Porque agora que essas pessoas vão entregar de volta o que elas aprenderam na universidade. Tem muita coisa legal aí para quem está fazendo curso superior. Bom, tem uma pergunta aqui, mecânico. Acho que o Lucas quer saber se mecânico está na lista. Mecânica automotiva é um dos cursos que hoje, né, como a Lô falou, pode mudar amanhã. Amanhã acho que não, mas pode mudar a qualquer momento. Mas nesse momento, mecânica automotiva é uma área que tem carência de profissionais aqui na Austrália, né? Tá na lista, e eu acho bem interessante essa questão de mecânica, né? Porque já conversei com um cliente que foi fazer o curso para ser mecânico de moto. Uma cliente minha, ela falou, Lohane, ela chegou na consulta, ela falou, Lohane, eu quero ser mecânico de caminhão. Eu falei, nossa, eu nunca tinha conversado com ninguém que falasse pra mim, quero ser mecânico de caminhão. Então, tá na lista também, tem uma boa disponibilidade, tem várias questões aí. Vou só responder uma pergunta aqui rapidinho antes de ir pro próximo tópico. Perguntaram se eletricista tá na lista. É muito importante você saber o curso que você vai escolher.
eletricista é uma excelente ocupação aqui na Austrália. Excelente, ela tem disponibilidade em tudo quanto é canto. Mas você precisa de licença para operar aqui na Austrália e a licença às vezes não é tão simples assim. Isso pode dificultar o seu caminho na hora de você exercer a sua profissão aqui na Austrália, adquirir pontuação, até mesmo cumprir o requisito de algum tipo de visto. Então, gente, muito cuidado na hora que você for escolher o seu curso. Você não pode escolher só porque está na lista, tá? Você precisa escolher e entender todos os requisitos, tudo que envolve ali você exercer aquela profissão na Austrália, e por que está na lista, enfim. São várias questões que a gente tem que considerar. Como a gente não vai poder ficar respondendo qual que está na lista e qual que não está, teve uma pergunta também sobre onde eu encontro essa lista, como é que faz para saber o que está na lista, o que você orienta para essas pessoas? Até porque é mais uma lista, né? Como é que é? Essa lista que a gente está falando especificamente do 485 é uma lista que se chama MLTSSL, o que chamam de Medium Term por aí. Eu acho que quando você procura essa lista no site do departamento, assim, eu até tenho essa experiência, acho não, tenho certeza, essa experiência no dia a dia do escritório. O aplicante fica muito mais confuso do que informado. Porque até quando você entra no site do departamento, aparece uma lista, tem as sublistas, enfim. Aí ele já confunde com a lista do estado. Eu tive uma cliente que ela trabalhava como town planner, aí ela olhou, aí ela queria aplicar para 190 em New South Wales, né? E aí, do nada, ela olhou na lista e mandou 1000 mensagens. Lorraine, eu vi que não tá na lista que dá o PR. Eu falei, não, para visto de trabalho, mas para que o visto que você está aplicando, então as coisas vão mudando, tá? Mas a lista do 485 é MLTSSL. Gente, confuso. Que é a lista de médio e longo prazo de profissões em demanda do governo australiano, né? São as principais profissões que têm carência de profissionais qualificados aqui na Austrália. A lista é isso, mas é isso. Como ela pode mudar a qualquer momento e como tem vários detalhezinhos que você tem que levar em consideração na hora de escolher que curso fazer ou se você vai precisar validar sua profissão aqui, que é o Skills Assessment que a Lohane citou. É por isso a gente realmente recomenda que se faça uma consulta com o agente de imigração registrado para receber a melhor orientação, tá, gente? Porque não tem como dar uma orientação só... você tem tal profissão, então você deve fazer isso. Não tem como. O agente de imigração tem que avaliar cada detalhezinho do seu histórico acadêmico, profissional, pessoal, para te orientar da melhor forma. Teve uma pessoa que falou que estava sem áudio, a Sá está falando que o áudio está normal por aqui. Só me digam, por favor, gente, se está tudo certo com o áudio para vocês. E teve uma pergunta interessante aqui, Lô, já que a gente está concluindo essa parte de falar sobre o 485, se trabalho full-time no 485 se estende para o dependente no visto. Como é que funciona isso? Sim, para o 485 os dois podem trabalhar full-time. Então, eu acho ele uma excelente opção. Se você ainda está prestes a escolher o seu curso, né? Se você pensa assim, tá, que curso eu vou fazer? Se você puder considerar um curso que vai abrir um caminho para o 485, eu acho que é o melhor caminho. Ótimo, perfeito. Bom, vamos lá seguir falando do... a gente falou do 485, acho que a gente pode falar mais algumas. Tem uma coisa interessante, uma notícia boa, né? É bom falar das notícias boas, que é o aumento do salário mínimo anual, reajuste do mínimo anual exigido para empresas que vão patrocinar trabalhadores qualificados aqui na Austrália. Então, isso vale para alguns vistos específicos, né, Lô? Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, porque essa é uma notícia que eu achei bem boa, né? Mari, uma notícia muito boa, mas tem gente que não tá gostando muito. Vou te explicar por quê. Vistos de trabalho, tá? E aí eu tô falando mais ou menos do 482, do 494, 186, que são vistos de trabalho, aquele visto que você não pode aplicar sozinho, tem que ter uma empresa apta a te dar esse visto. O salário mínimo para você conseguir era 53.900 por ano, mais superannuation, né? Superannuation, imagina o FGTS do Brasil. Isso. O que acontece? O departamento não faz nenhum reajuste nisso há muitos anos, se não me engano, há 10 anos que não tem nenhum reajuste. E agora eles aumentaram para 70 mil dólares anuais, tá? O que é muito bom para quem vai receber, né? Porque você não pode receber menos que 70 mil se você conseguir um visto de trabalho. Mas algumas pessoas estão com receio das empresas não quererem sponsorar. Com medo, não quer falar, não quero pagar esse salário. Então, em algumas indústrias, claro, eles pagam mais, mas em algumas indústrias eles pagam menos, até porque as regras permitem isso, né? É importante falar também, esse visto de trabalho, gente, não é que o seu empregador ele vai inventar um salário para te dar, não. Ele tem que respeitar esse valor, tá? De 70 mil dólares agora, né? Que eles aumentaram a partir do dia 1º de julho, mas ele também precisa justificar como que ele chegou nesse valor. Como que ele vai fazer isso? Ele pode pesquisar, por exemplo,
as últimas vagas de trabalho que foram anunciadas são similares à sua, ele pode usar algum documento do Fair Work, né? Que é como se fosse uma justiça do trabalho, fazendo uma analogia muito por alto. Então, nos sindicatos aqui, ele pode justificar o seu salário por aí. Ele também pode fazer uma pesquisa de acordo com quanto que o mercado está pagando, enfim. Então, a gente precisa analisar todos esses fatores. Mas tem algumas pessoas que estão com medo, falando, Lohane, agora então acho que o meu chefe não vai mais querer me dar, porque ele queria me dar um salário de 65, agora quer me dar de 70. É questão, de novo, cada caso, né, a gente vai precisar analisar o que vai poder ser feito. Mas agora, a partir do dia 1º de julho, se você está pensando em visto de trabalho, o seu salário precisa ser de pelo menos $70.000 anuais, mais o superannuation. Uma outra questão também, Mari, que isso é para o visto de trabalho normal, você pode falar assim. O departamento também tem algumas flexibilizações que você pode pagar um pouquinho menos, que é o caso daquele DAMA, que é o visto de trabalho da área regional. Em algumas flexibilizações, o departamento aceita que o salário seja menor. E esse Labor Agreement que eu falei lá no iniciozinho do Wage Care também tem uma certa flexibilização relacionada a salário. Então, a regra geral é 70 mil, mas raras exceções, tá? A gente estou falando de mais ou menos de 5 a 10% dos casos tem flexibilização que você pode receber menos. Tá. Eu não tinha pensado nesse outro lado, né? De que as empresas talvez. Mas vamos ver como vai ficar, né? Uma mudança que acabou de acontecer, né? Que eu acho muito justa, porque o custo de vida na Austrália aumentou bastante nos últimos tempos. E, né, um profissional qualificado, né? A empresa está contratando um profissional qualificado, que a empresa precisa daquele profissional. Então, nada mais justo do que um salário mínimo decente, digamos assim, né? Para que a pessoa consiga viver aqui na Austrália. Mas, enfim, tem um pessoal perguntando do 408, que a gente já sabia que essa pergunta ia surgir, muita gente querendo saber sobre o 408. Primeiro, explica pra gente, Lô, por favor, para quem não sabe o que é o 408, que é um visto que, na verdade, já existia, mas que com a pandemia veio aí uma nova, como é que se diz? Uma nova vertente do visto, eu não sei como é que se o departamento chama de stream. É como se fosse mais um caminho para esse tipo de visto. E é exatamente o que você falou, Mário. O 408, ele sempre existiu, né? Há muitos anos que ele existe, mas o 408, ele é um visto que ele é subdividido, né? Tem vários tipos de 408, inclusive parece que vai ter um agora para a Copa, não, para as Olimpíadas, não sei, mas eles sempre, quando tem algum evento, eles podem encaixar dentro desse stream, porque também é relacionado ao evento. O que o departamento fez? Por conta da pandemia, logo no início, o departamento implementou um visto para quem não conseguia sair da Austrália. Não conseguia, por exemplo, retornar para o seu país de origem. Então, você aplicava o 408, que era uma aplicação gratuita, né? Que você ganhava mais um tempo aqui para você se organizar e depois ir embora. E aí o departamento ele foi ampliando o alcance do 408. Até que chegou no momento que todo mundo que estava na Austrália, que tinha um visto, né? Que dava o direito de trabalhar. Por exemplo, o visto de turista não servia, mas o visto de estudante servia. Qualquer visto que você está aqui na Austrália, que te dá o direito de trabalhar. Se o seu visto tivesse com 90 dias antes da data do vencimento e você estivesse trabalhando ou com uma oferta de trabalho, você poderia aplicar para o 408 e ganhar mais 12 meses na Austrália, trabalhando full time, fazendo tudo que você quisesse. Não acabou o 408 ainda. Inclusive, o Hugo aqui, a gente de imigração trabalhando no escritório, acho que ontem à noite ele fez uma simulação na M-Account, né? Que é o sistema do departamento onde a gente envia as aplicações e o 408 está lá. Ele pode acabar a qualquer momento. O departamento, ele não falou isso oficialmente, mas ele falou através do MIA, que é um instituto que, inclusive, eu faço parte, que o departamento vai avisar quando esse visto for acabar. Mas a questão é o seguinte, Mari, ele pode avisar de manhã que o visto vai acabar à tarde. Ele pode avisar segunda-feira que o visto vai acabar na quarta. Sim. Então, se você pensa no 408, ele não acabou, tá, gente? As mudanças de 1º de julho não afetaram o 408. Mas se você pensa em aplicar para o 408, se a data de vencimento do seu visto tá dentro desses 90 dias, eu acho que é importante mandar o quanto antes. Tá. Teve uma pergunta aqui se a live vai ficar gravada. Alguém já tinha perguntado isso antes. Vai, gente. A gente sempre deixa no feed depois a live gravada para quem quiser conferir os detalhes, quem não pode acompanhar a live inteira, ou quem quiser indicar para alguém, fiquem à vontade para compartilhar a live, porque a nossa ideia é justamente passar essas informações, que são informações super importantes para o máximo de pessoas possível, para que as pessoas possam se programar da melhor forma e saber, né, o que fazer, enfim. E tem uma pergunta aqui sobre o 408. Dependente do estudante de idiomas, pode se tornar o principal com 408? Pode. O dependente pode, não tem problema nenhum. Porque ele tem um visto na Austrália. Esse visto, ele tem direito a trabalhar.
Então, se ele tem um trabalho, né, ou uma oferta de trabalho, ele pode se tornar o aplicante principal do 408, não tem problema. O dependente pode também. Teve uma pergunta aqui, Lô, que eu vou até botar aqui para. Eu acho importante esclarecer. Para pessoas que querem validar a profissão aqui na Austrália, é importante a pessoa já no Brasil fazer alguma coisa específica, deixar algum documento pronto, traduzir. Aqui ele está perguntando sobre autenticar diploma, histórico no Brasil, depois traduzir ou apostilar, enfim, para essas pessoas que têm a ideia, a intenção, né? E aí a gente até repito aqui que para algumas pessoas que já têm a intenção de ficar mais tempo na Austrália, que querem trilhar um caminho aqui, profissional, enfim, vale a pena fazer uma consulta com a gente de imigração antes mesmo de vir para cá, para até já saber, né, o que é preciso adiantar no Brasil, digamos assim. É interessante a pessoa já ter isso preparado mesmo, depois ficar mais difícil quando já está na Austrália correr atrás desse tipo de coisa? Não. Olha, Maria, eu não vejo necessidade. Não precisa postular, tá? Documentos na Austrália. O que você vai precisar fazer, né? Principalmente com documentos relacionados à qualificação. Você tem que traduzir com tradução juramentada. Hoje em dia tem tanto tradutor juramentado aqui na Austrália que você consegue traduzir com prazo de um dia. Eu lembro quando eu fiz meu processo há mais de 10 anos, nossa, eu tinha que esperar 7 a 10 dias, porque eram pouquíssimos tradutores juramentados aqui. Então, hoje em dia você traduz tudo muito rápido e não precisa. O que eu peço sempre, e outra coisa, você não precisa da cópia na sua mão, né? Então, o que eu peço sempre é que você tenha tudo digitalizado, se você não quiser trazer os documentos para cá, mas eu não teria pressa em traduzir nada. Muita gente fala assim para mim, Lohane, eu já vou organizar as cartas de referência. Eu falo, não faça isso, porque a gente precisa da carta de acordo com o que o departamento vai exigir e talvez alguma mudança precisa ser feita. Então, eu não teria pressa em organizar esses documentos. Ótimo, que bom, né? É bom que tem mais. Tem mais uma pergunta sobre o 408. Quando aplica, precisa estar trabalhando, mas existe a obrigatoriedade de continuar no mesmo empregador? Pode ter mais de um trabalho? Excelente pergunta. O departamento, ele no início, né, ele exigia que você ficasse com o mesmo empregador e se você quisesse mudar, você poderia, só que você tinha que avisar o departamento sobre essa mudança. Não precisava de nenhuma aprovação, não, mas você precisava notificar o departamento da mudança de empregador, tá? E aí o departamento mudou isso, inclusive eles até colocaram isso no website, que eu achei bastante injusto, Mari, porque não a mudança, eu achei injusto eles terem colocado essa informação no website, porque a gente aprende que a fonte tem que ser sempre na legislação, que o website muitas vezes ele tem informação desencontrada ou atrasada. E o departamento não atualizou a gente, não atualizou a legislação, mas ele colocou no site que por conta, né, que a Austrália precisa realmente suprir essa ausência de mão de obra, que você pode mudar de empregador que não tem problema. Agora, uma questão importante, Mari, muita gente fala assim pra mim, Lohane, o meu 408, assim, ele vai vencer em novembro, eu posso pro Brasil ficar 4 meses? Eu falo, não, eu não acho que é bom, porque a Austrália te deu um visto para você trabalhar, né? E se você vai pro Brasil ficar 4 meses, você tá descumprindo uma condição do seu visto e tem o risco da Austrália cancelar e você não conseguir voltar. E por que você pediu um visto para você trabalhar na Austrália se você quer ir pro Brasil passar férias? Então, é para trabalhar, gente. Claro que você pode mudar de empregadora, não quero que você trabalhe o tempo todo, inclusive vocês podem ter férias, não tem problema. Mas eu acho que é importante cumprir tudo direitinho, porque nas próximas aplicações o departamento pode olhar todo o seu histórico, né? E se você pisou na bola em algum momento ali, isso pode prejudicar. Eu acho que é fundamental a gente ressaltar aqui que a imigração preza muito pela genuinidade das aplicações de visto, né, Lu? Você que sabe muito melhor do que eu, que trabalha diretamente com isso. Mas mesmo no visto de estudos, mesmo no visto de turismo, gente, o visto de visitante aqui na Austrália, eles querem ter certeza de que você está vindo como turista para fazer turismo, ou para visitar a família, ou o que seja. Eles querem ter certeza que você está vindo como estudante para estudar. Por isso a volta do limite de horas de trabalho. A gente sabe que tem várias questões aí, né? Que o custo de vida está alto, que as pessoas queriam realmente poder trabalhar a tempo integral e que é importante para se manter aqui. Mas, enfim, para estudantes, eles acham que a prioridade tem que ser estudar e não trabalhar. Então, assim, eles prezam muito por isso, né, Lô? Pela genuinidade da aplicação do visto. Você está aplicando para o visto para trabalhar full time, então é para você trabalhar, né? Exatamente. Olha que interessante, Mara. Um tempo atrás, eu apliquei um visto de turista para minha mãe, né? E eu coloquei na carta de aplicação e eu falei, imagina, vai ser aprovado na hora. Coloquei na carta de aplicação que ela estava vindo para cá me ajudar com minha filha que tinha acabado de nascer. Eu recebi uma request pedindo a certidão de nascimento da minha filha. Falei, gente, tá vendo?
Eu não mandei porque eu falei, imagina, meu marido é cidadão, sou residente permanente, mandei tudo, Aham. não vão pedir nada. Pediram a certidão de nascimento da minha filha. Então, eu sempre falo assim, o departamento ele tem o direito de pedir qualquer informação adicional se ele precisar para se convencer que a sua aplicação é genuína, tá? Então, Exatamente. imagina, a gente sempre tem que mandar o máximo de informações possíveis, até mesmo para evitar qualquer atraso no processo. Bom, queria só destacar aqui que uma das mudanças que aconteceram também foi o reajuste das taxas de visto, tá, gente? São chamadas de VAC, são as taxas de visto, passaram por reajuste. A gente fala, explica um pouquinho sobre isso no vídeo que a gente publicou na sexta-feira no nosso feed. Então, houve um reajuste das taxas de estudos, das taxas. Foram todos os vistos, Lô? Todos os vistos passaram por um reajuste, né? Isso. Alguns vistos um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todos eles sofreram reajustes. Por isso que eu acho que semana passada foi uma semana muito difícil para todo mundo que trabalha com imigração, porque muita gente quis mandar, né, o processo. Primeiro, eu estava com medo do 408 acabar, e eu realmente acho que é um medo genuíno. Eu aconselhei todos os meus clientes, quem podia, mandar antes do dia 30 de junho. E também teve a questão do reajuste das taxas, que eu falei, olha, se passar o 1º de julho, vai ter que pagar mais caro. Então, é importante. Algumas taxas, como o Partner Visa, por exemplo, que gera um visto caro, né? Custa mais de $8.000. Então, aumentou consideravelmente. Mas eu falo o seguinte, gente, isso não tem o que fazer, né? É o que tá lá. Não tem muito o que fazer. Tentar mandar nesse ano fiscal para você não ser afetado depois no próximo, porque provavelmente vai ter outro reajuste. Eu achei isso um pouquinho alto. Né? Mas, enfim, é algo que... Só para informar para o visto de estudos, né, que é o principal visto aqui que o pessoal geralmente busca aqui pela Tagarela Intercâmbios, 700, teve um reajuste e foi para $710 australianos para o aplicante principal, para quem vem com visto de estudos para a Austrália, e aí para o dependente com mais de 18 anos, $530 australianos, para dependente com menos de 18 anos, $175 australianos. O visto de turismo, o visto de visitante, passou de $150 australianos para $190 australianos para quem está fora da Austrália, tá, gente? Porque para quem está aqui é mais alto o valor, não lembro o valor exato agora, mas foi para em torno de 400, acho que $475 australianos acho para que quem já alguma está coisa na Austrália. assim, porque ele era 350 antes, se não me engano. Bom, mas geralmente as pessoas aplicam fora da Austrália, né? Quem está no Brasil para vir aqui visitar a família ou passear, passou de $150 australianos para 190. Então houve esses reajustes. Tem uma mudança aqui, Lô, que não interessa, talvez não interesse a maioria da nossa audiência, mas acho importante dar uma pincelada, falar rapidamente sobre ela, porque pode interessar a quem vai aplicar, a quem é partner, né? A quem é cônjuge de cidadão neozelandês, mudou um pouquinho a regra aí para cidadãos neozelandeses se tornarem cidadãos australianos, né? Queria que você falasse bem rapidinho sobre isso, porque pode afetar algumas pessoas, eu acho, Antigamente da nossa audiência. funcionava da seguinte forma, né? Quando o neozelandês estava aqui na Austrália, ele precisava fazer a transição primeiro para residência permanente, para depois pular para a cidadania. O departamento ele meio que pulou essa transição para residência permanente, que era através do 189, que não é um 189 do Skilled Visa, não, é um 189 para neozelandês bem específico, e o departamento pulou essa etapa, e aí você pode aplicar direto para a cidadania. Isso pode afetar principalmente quem queria aplicar para o Partner Visa, porque essas pessoas ou queria aplicar junto para residência permanente na transição para o 189, ou conhecia alguém que já tinha um 189 e queria entrar no Partner Visa. E aí agora vai esperar pegar a cidadania, depois vai aplicar o Partner Visa, mas pode afetar um pouquinho mais essas pessoas. Eu acho que essa mudança não vai afetar muitos brasileiros, né? A não ser que esteja no relacionamento com alguém da Nova Zelândia, mas é importante saber também. A Clara está perguntando se os vistos de trabalho também tiveram reajuste. Todos os vistos passaram por um reajuste, sim. né? Sim, da taxa de aplicação do visto. Tem uma pergunta aqui também, mesmo que não precise providenciar documentos e cartas antecipadamente, seria bom marcar uma consulta com o advogado de imigração, agente de imigração, antes de ir para a Austrália? É o que a gente sugere que sim, se a pessoa já tem a ideia, a intenção de conquistar um visto de trabalho aqui, um visto permanente, o ideal é já marcar a consulta antes de vir, para de repente já traçar um plano de estudos que vai te favorecer, né? Então, acho que pode ser importante sim. Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma coisa, Lô, que você queria falar relacionada a alguma mudança específica sobre os vistos? Eu queria falar
seguinte, Mari, eu acho que outras mudanças serão implementadas ao longo do ano. O departamento, inclusive, já se manifestou em relação a isso, tá? Eu considero que as mudanças serão positivas pelo que eles já adiantaram. A gente não sabe nem quando nem como isso vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer. Tem gente que fala assim, fica com muita pressa para marcar consulta ou para resolver a vida inteira por conta dessas mudanças. E também tem aquelas pessoas que falam assim, eu vou esperar mudar para ver o que vai acontecer. Eu acho que nenhum nem outro. Mas eu acho que se você já estiver organizado quando essas mudanças acontecerem, né, as suas chances de otimizar a sua estratégia, otimizar o seu tempo, podem crescer muito. Lohane, o que está organizado? É você já saber pelo menos a prova de inglês que você vai fazer. Você já pode escolher, falar, então tá, eu quero fazer a prova, sei lá, o IELTS é uma prova que eu prefiro, então você já vai fazer o seu estudo dirigido para o IELTS. É você já saber o nome da sua ocupação, né? Eu dei uma aula sexta-feira para o curso da Priscila, do Austrália. Ela me convidou para fazer uma aula. E aí eu dei alguns exemplos que eu falei, às vezes tem um nome lá no site do departamento da sua profissão que você não conhece, às vezes é um nome esquisito, sei lá, Informations and Organizations Professionals NEC. Lohane, o que é isso? É uma ocupação que tinha disponibilidade, inclusive, para o Skilled Visa e New South Wales. Talvez você é isso e você nem sabe. Então, é importante você entender a nomenclatura, você entender como que você se encaixa ali dentro, porque pode mudar, pode ficar mais difícil, pode ficar mais fácil. Mas se você estiver preparado, com certeza você tem mais chances de obter a sua residência permanente. Então, aproveita esse tempo aí, porque muita coisa vai mudar. Então, aproveita esse tempo para se preparar, porque eu acho que a gente já tem um longo caminho pela frente, mas um caminho positivo. Eu acho que quanto antes as pessoas se preparam, melhor, né? Porque tem mais tempo para justamente fazer o que precisa ser feito para conquistar os objetivos, né? Mesmo que haja mudanças no caminho, como você falou, que eu acho importante ressaltar aqui também, Lô, quando vocês fazem uma consulta com alguém que quer, né, trilhar um caminho para residência permanente, aqui vocês criam um plano A, B, C, D, o tanto de planos possíveis ali para que a pessoa, né, tenha o máximo de possibilidades de conquistar um visto permanente aqui. Teve até uma pergunta interessante aqui que passou batida, mas eu lembrei agora. Uma pessoa perguntando sobre idade para visto, se tem uma idade máxima para visto. Para visto de estudos, acho que foi até a Samantha que respondeu que não existe limite de idade para visto de estudos, tá, gente? Mas para esses outros vistos aí, acho que é importante você falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Tá ótimo. É uma pergunta que me fazem muito, Mari. Assim, para visto de trabalho, né? O 482, que é aquele visto sponsor, que todo mundo fala, ele é um visto que você não tem limite para idade. Você pode aplicar que não tem problema. Mas o limite, ele pode ter na hora que você fizer a transição para residência permanente. Então, você pode conseguir um visto de trabalho de 2 anos, de 4 anos, mas você não vai conseguir fazer a transição para residência permanente, tá? Isso é no cenário geral. Alguns outros vistos, como eu falei, aquele DAMA, que é o visto de trabalho da área regional, ele também tem uma flexibilização da idade, em alguns casos até 55 anos, que eu acho excelente. E tem um outro programa do departamento também, que é o Global Talent Visa, que também tem algumas flexibilizações para a idade, alguns vistos de investidor também, você consegue essa flexibilização para a idade. Eu acho que se você está próximo ali de completar 43, 44 anos, eu acho que já é o momento de você considerar, de você focar 100% na área regional e no empregador que vai te dar esse visto de trabalho com a flexibilização. Então, tudo vai depender ali onde é que você está. Uma outra questão também, que eu acho que é importante falar. Alguns estados, South Australia é um deles, né? Quando o aplicante quer seguir com o Skilled Visa, mas ele está muito próximo de completar 45 anos, as guidelines do Estado, elas permitem que a gente entre em contato e faça um pedido formal de prioridade no processo, considerando que daqui a pouco aquele cliente não vai mais conseguir aplicar. Então, isso é uma regra desse ano fiscal, eles podem mudar? Podem mudar, mas eu acho que é uma regra que muita gente pode colher os frutos, né? Então, por isso que é importante você saber, tá? Eu tenho 42, vou chegar na Austrália com 43, então será que já não é importante? Quanto tempo eu preciso para ter um inglês legal? Será que já não é importante eu focar nesse DAMA? Eu acho que tudo vai depender das suas circunstâncias, mas ainda tem caminho. Tem um pessoal aqui perguntando sobre vistos específicos. Eu vi que mais de uma pessoa perguntou sobre o 482. Também teve gente que perguntou, e vai mudar alguma coisa no 189, no 190? Tem algum outro visto assim que você queira destacar que vai ter alguma mudança considerável já anunciada ou não? Como é que estão esses vistos? Vamos falar do Skilled Visa, então, que é 189, 190 e 491, né? Que eu acho que alguém perguntou aqui das listas. Gente, vai mudar. A questão é que o departamento só falou assim, olha, a gente vai mudar. Só que ninguém sabe nem quando e nem como. Eles falaram que eles vão simplificar também, tá? A gente acredita que pode ser alguma questão de unificar a lista, enfim. Ninguém sabe ainda muito bem o que vai acontecer. Mas olha que interessante. New South Wales, né? Que é um estado que as pessoas falam bastante, onde tem Sydney, que todo
todo mundo quer vir para Sydney, que tem muita oferta de trabalho. Ano passado, eles liberaram a lista do Skilled Visa de uma determinada maneira em setembro. Quando foi em dezembro, desculpa, eles mudaram exigindo experiência profissional para algumas ocupações que dificultou muito, porque estavam exigindo, às vezes, 3 anos de experiência para um chefe de cozinha. Então, o meu cliente que tinha acabado de começar o curso aqui não conseguia aplicar, eles dificultaram um pouquinho. Meses depois, eles tiraram isso de novo. Ficou fácil de novo e colocaram assim, agora não precisa de experiência nenhuma, nem tá trabalhando na área aqui. É o Skills Assessment, tem a pontuação. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é só 1º de julho que muda, não, tá? A New South Wales mudou em setembro, depois mudou de novo em dezembro, depois mudou de novo em janeiro, depois mudou de novo em março, inclusive. As coisas podem mudar a qualquer tempo. Em New South Wales eu achei um caso bem interessante porque mudou para melhor. Então, eu fico otimista, assim, foi até uma loucura, porque eu vi que quando retirou o requisito de experiência, eu fiquei super animada, ligando para os clientes, falando, olha, não tem mais um requisito, a gente pode seguir com a sua aplicação. E aí também é importante você monitorar o que está acontecendo, né? Você saber... Um outro exemplo rápido, Mário, eu tenho uma cliente minha que ela estava em Queensland, que é um estado que exige experiência profissional full-time lá. Então, se você é estudante, você está em Queensland, pode dificultar um pouquinho que você não pode trabalhar full-time. E aí essa minha cliente, ela, não só por isso, porque ela não tinha conseguido o emprego que ela precisava full-time, só que o Western Australia é um estado que aceita aplicantes de outros estados. Então, a gente tem que ter... tem que olhar com muito cuidado a disponibilidade da ocupação de cada cliente na Austrália inteira para poder te oferecer o melhor caminho. E aí, qual é o meu papel? Não é falar o que você tem que fazer. Eu nunca vou falar para o meu cliente o que ele tem que fazer. Eu vou falar para você, olha, você tem esse caminho, esse. Esse aqui tem os prós e os contras. Esse aqui tem isso. Enfim, cada um vai ter um caminho diferente e aí você vai saber o que é melhor. Mari, só mais o que você vai fazer é oferecer o leque de opções ali que a pessoa tem, de possibilidades, né? Exatamente. Uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Gente, tirou o requisito de experiência da fase do State Nomination de New South Wales. O Skills Assessment, que é a validação da profissão, continua exigindo experiência para todo mundo. É bom falar isso aqui, porque eu lembro de quando teve essa mudança, a gente recebeu uma enxurrada de mensagens falando, agora não precisa mais de experiência. Não. New South Wales não precisa, mas o Skills Assessment, que é a validação, que eu brinco, que é o passaporte do Skilled Visa, que sem ele você não consegue nem começar, esse você tem que apresentar experiência dependendo da sua ocupação. O Skilled Visa que é o visto para profissionais qualificados aqui na Austrália, tá, gente? O visto de trabalho, que aí varia também, porque são vários vistos de trabalho, né? Tem os temporários, dependendo da área, do lugar que você mora, se é área regional, enfim... tem vários detalhes aí, que aí na consulta a Lohane explica tudo, ou o Hugo explica tudo para vocês. O 482 teve alguma mudança, além da que a gente falou, né, com relação ao salário mínimo anual ter sido reajustado para que o empregador pague para o empregado que está nesse visto 482 a partir de 1º de julho, né? Se essa pessoa for contratada a partir de 1º de julho, um salário mínimo anual de 70 mil dólares australianos. Teve mais alguma mudança no 482? Porque teve mais de uma pessoa perguntando. Sim, tem uma mudança, mas ela ainda não foi implementada, tá, gente? Que é aquela mudança que hoje você só consegue fazer a transição para residência permanente através do 482 quando a sua ocupação está na lista do MLT-SSL, que é aquela lista que eu falei lá mesmo do 485. E o departamento ele quer mudar isso até o final do ano, que eles querem colocar que todas as ocupações vão conseguir fazer essa transição para residência permanente. Mas isso ainda não foi implementado. Eu acho que vai ser muito bom, porque qualquer sponsor que você consiga, você vai conseguir residência permanente depois, então acho que vai ser excelente, mas não foi implementado. O que eu quero dizer que ainda não foi implementado? A gente só consegue passar, né, um aconselhamento seguro e profissional depois que sai na legislação. Até o que está no site do departamento é muito confuso para todo mundo, tá? Porque aquilo ali não tem base legal. Por exemplo, se o departamento coloca uma decisão, né? Se ele resolve recusar um visto, eu não posso falar para o departamento assim, tá errado essa recusa porque no site está escrito isso. O que está no site, ele não tem nenhum peso legal. Então, eu só consigo falar para você assim, olha, você vai conseguir residência permanente depois de 2 anos trabalhando em qualquer ocupação, depois que a legislação for liberada. Aí eu me sinto segura e coberta para falar isso para você. Até então, é um pronunciamento do departamento que vai fazer isso até o final do ano. Como e quando, a gente não sabe ainda. Porque eles podem colocar um requisito a mais, sabe, Mari? Assim, pode, mas aí vai ter que ter um inglês tal. Pode, mas aí vai ter que ter alguma coisa. Então, a gente não sabe. E a gente está recebendo muitas perguntas em relação a isso. E eu falo, gente, tem que ter muito cuidado como que a gente vai passar essa informação. Porque eu só consigo falar isso para vocês depois que está na lei. Enquanto não sai na lei, eu não sei ainda o que vai acontecer.
Tá vendo, gente, como é um trabalho sério da Tagarela Migration, dos agentes de imigração registrados aqui na Austrália. É fundamental que as informações passadas já estejam em vigor, inclusive, né? As regras já estejam em vigor. E é isso, como as regras podem mudar a qualquer momento, tudo tem que ser tratado com todo cuidado. Por isso não tem como dar um aconselhamento com base só na sua formação, né? Tem vários detalhes têm que ser levados em consideração para que seja feito um Mari, aconselhamento sério e seguro, né? assim que o departamento soltou essas informações, né, que eles falaram que tudo que ia acontecer, teve um seminário, tá, lá em South Australia, em Adelaide, né, através do MIA, que é o Migration Institute of Australia. O Hugo foi para lá, né, que é outro agente de imigração do escritório. Foi um seminário presencial o dia inteiro, que eles liberaram várias informações importantes, falando, ó, vai acontecer isso porque eles têm acesso direto ao departamento, então isso deu mais segurança para a gente trabalhar, né? Mas ainda assim a gente precisa da legislação. Pra vocês terem uma ideia, cada decisão nova dessa do departamento, tudo que eles liberam, assim, a gente tem que fazer um curso, o agente de imigração todo ano para registrar, para renovar o registro, a gente tem que provar, né, que nós fizemos os cursos exigidos. Então, é como se fosse mesmo um curso de reciclagem, tem que fazer. Tem que pagar um seguro, então é um trabalho que ele é bastante regulado também, né? E a gente tenta passar essa segurança para o cliente e também tenta deixar o cliente seguro para fazer as perguntas, porque a gente sabe que não é fácil e é a vida de vocês também. Então, a gente tenta fazer tudo da melhor forma possível para todo mundo. Ah, que bom, um trabalho muito legal, nossa, e de muita responsabilidade. Eu admiro muito vocês, viu? Bom, tem uma pergunta aqui, a gente está quase encerrando, tá, gente? A gente já completou uma hora de live aqui. Tem uma pergunta só que eu acho legal você falar rapidamente, Lô. Se teve mudanças no sistema de pontuação, ou se vão acontecer essas mudanças no sistema de pontuação. E aí o Rafinha perguntou específico sobre idade, você já falou da questão da idade. Mas mudou. Tem alguma coisa específica que você queira falar sobre essa questão de pontuação para vistos de trabalho? Olha, a pontuação parece que vai mudar, mas ainda não mudou. A gente não sabe o que vai Uhum. acontecer, mas parece que vai mudar. Só para vocês terem uma ideia, teve um ano, se não me engano, 2 ou 3 anos consecutivos, o departamento realizou mudanças muito substanciais na pontuação da Skilled Visa. Teve um ano que você podia aplicar, né, com 60 pontos, aumentando para 65, dificultando um pouquinho. Depois foi a questão da idade também, que eles diminuíram de 40 até 50 anos para até 45. Aconteceram 2 anos consecutivos, então realmente afetou muita gente. Mas eu acredito que essa mudança agora vai ser para melhor. As outras eu não gostei muito, não, mas eu acho que essas novas agora, de acordo com o que eles falaram, eu acho que vai ser melhor. Ai, tomara, nossa. Teve uma pergunta também aqui, vou colocar aqui rapidinho, sobre a área. Não consegui compartilhar, acho que é porque já tinha um tempo. Não sei, enfim. Uma pergunta sobre a área de TI. Tem pessoas perguntando sobre áreas específicas, né? Mas TI é uma das áreas que está há anos na lista e acho que não vai sair tão cedo, né, Lô? Mas olha só, olha que interessante. Eu amo TI, tá? Tem excelente disponibilidade, o skill de visa é relativamente flexível, eu adoro TI. Mas, com algumas mudanças de New South Wales, eles tiraram as ocupações de TI para aplicar direto para a área regional. Não entendo por que eles fizeram isso. Isso é uma ocupação tão exigida. E eu lembro que até foi curioso, assim, teve um cliente meu que ficou revoltadíssimo, né? Porque ele falou, tem florista na lista e não tem a minha ocupação. Eu falei, bom, New South Wales tem que ter algum motivo para colocar florista na lista, né? Que eu não sei, mas deve ter algum motivo. Então, essa questão que tá na lista há muito tempo, ou que tá em todas as listas, não é garantia, tá, gente? Mas por que tu gosta de TI? Porque TI você consegue aplicar para Skilled Visa, todos eles, visto de trabalho. Ele é um visto também que, dependendo do curso que você faz aqui na Austrália, dependendo da qualificação que você traz para o Brasil, a gente consegue fazer a conversão para o 485 facilmente. O 485 é aquele que a gente falou que é o temporário, que você ganha mais quase 2 anos na Austrália. Então, TI tem um leque de opções muito grande. Eu acho que é uma boa opção. Teve uma pessoa perguntando também sobre engenharia, mais especificamente engenharia de produção, mas acho que engenharia, no geral, também é uma área muito, né, que tem muita carência de profissionais aqui na Austrália. Adoro engenharia. Quando eu falo que o cliente, quando tem um bacharel de engenharia no Brasil, ele tem mais do que meio caminho andado, tá? Ele só precisa ajustar alguns pontos e ele tem várias opções. Porque o engenheiro ele consegue iniciar o processo mesmo sem experiência profissional. Acho que isso é muito interessante. Não vale, por exemplo, para a de TI. Então, e outra coisa também, às vezes um bacharel em engenharia, né?
sei lá, engenheiro civil. Ele pode aplicar como engenheiro civil, como civil engineering technician, civil engineering draftsperson, engineering technologies. Ele tem uma série de opções dependendo do mercado de trabalho que ele vai entrar aqui na Austrália. Ótimo. E a gente falou de TI, a Tamires perguntou TI em Queensland, se é tranquilo de migrar para TI por Queensland. Olha, não sei se tem alguma coisa específica. Queensland é o meu estado preferido da Austrália, assim, né? Tanto que eu me mudei de onde eu tava. Eu ainda tô em New South Wales, mas cada vez eu vou pra mais perto de Queensland. Agora eu tô a 3 horas de Queensland de carro. Cada vez eu tô chegando mais. Mas pra imigração não é o meu estado preferido. Não. Claro, pra imigração, tá? Claro que a gente tem que analisar outras questões. Se você tem um trabalho maravilhoso em Queensland pode funcionar muito bem na sua estratégia. Mas a gente tem que analisar com cuidado, porque pra imigração não tá no meu top 3, não. Bom, gente, já estão surgindo mais perguntas específicas, mas como eu falei antes, não tem como a gente responder todo mundo. É importante marcar uma consulta, né, com o agente de imigração registrado. Tem a Lô, tem o Hugo também na Tagarela Migration, site tagarelamigration.com.au, ou manda uma mensagem direta para a gente aqui pelo Instagram da Tagarela Intercâmbios. Vai ser um prazer responder vocês, tá? Para a gente falar, enfim, sobre dar respostas mais específicas para vocês. A gente procurou cobrir aqui todas as principais mudanças que entraram já em vigor a partir de 1º de julho, nesse novo ano fiscal aqui na Austrália, relacionadas a estudantes internacionais e aos mais diversos tipos de visto, né? Principalmente visto de trabalho pós-estudos, enfim, as pessoas que querem trilhar um caminho para residência permanente aqui na Austrália. Muitas mudanças ainda podem acontecer no decorrer desse ano, ainda até o final do ano, como a Lohane falou. Então, fiquem atentos aqui, que a gente, sempre que tiver novidade, a gente traz para vocês. E é isso, Lô. Você quer deixar um recado final aqui para o pessoal sobre essas mudanças, enfim, alguma orientação ou o que seja? Quero sim, Mari, bem rapidinho. Eu só queria falar o seguinte, gente. Tudo que a gente conversou aqui não configura, tá? Como aconselhamento profissional de imigração, não substitui, né, a consulta com agente de imigração registrado. E as informações também, elas são válidas hoje, no dia 3 de julho, aqui, que é o horário da Austrália. E é importante a gente falar isso também, porque as coisas podem mudar a todo tempo. Então, se você estiver vendo essa live aqui daqui a 2, 3, 4 meses ou 6 meses, é importante você levar isso em consideração, porque talvez essa informação não esteja tão atualizada. Também queria agradecer demais a toda a equipe da Tagarela. Eu acho que a gente consegue fazer um trabalho bem legal, porque a equipe se ajuda muito, né? É uma equipe que se ajuda bastante. E eu vou contar um segredo para vocês aqui rapidinho, gente. Eu via a Mari falando quando ela trabalhava em outra empresa. Eu falava assim, gente, essa mulher parece que é da Globo. Ela fala muito bem. E eu achava ela maravilhosa. E aí, eu lembro a primeira vez que ela mandou um áudio pra mim, não apareceu o nome dela, que eu não tinha o telefone dela, que era me convidando pra participar de algum evento. Eu falei, gente, você tá me chamando? Então, fazer evento com você, fazer live, fazer essas coisas é uma honra muito grande pra mim, viu, Mari? Obrigada. Fiquei sem graça agora, fiquei vermelha até, eu acho, gente. Imagina, nossa, eu tô tão feliz de estar aqui na Tagarela e a gente realmente, parece que a gente está... Não sei, ficar jogando confete aqui uma para outra, mas, gente, é porque é verdadeiro, assim, a gente gosta muito desse trabalho que a gente faz em conjunto, a gente gosta muito da troca que a gente tem entre os profissionais da Tagarela e para, né, gerar um resultado final legal, para passar informações importantes para vocês, para fazer um trabalho muito bem feito, um trabalho sério, né? E feito com amor, né? Porque a gente gosta muito do que a gente faz. Então, para mim é muito, muito, muito bom estar aqui também conversando com você, Lô, porque é o que eu falei, eu admiro demais o trabalho de vocês, agentes de imigração que cuidam de sonhos, né? Cuidam do destino da vida de pessoas. É uma baita responsabilidade, é uma coisa que tem que ser feita com amor, tem que ser feita com dedicação, com seriedade, senão não faz sentido. Então, para mim, é um trabalho nobre o que vocês fazem e é muito, muito legal para mim também. Pessoalmente, é uma realização estar aqui fazendo essa live com você. Fico muito feliz. E, gente, prazer enorme ter vocês aqui também com a gente. Sem vocês não faz sentido o nosso trabalho. Então, obrigada a todos e obrigada, Lô, mais uma vez. E a gente vai manter o pessoal atualizado por aqui, né? Só ficar de olho aqui no Instagram da Tagarela. Vamos sim. Obrigada, viu, Mari? Obrigada, gente. Boa gente. semana para todo mundo. Boa semana. Tchau, tchau.